vamos trabalhar a anatomia. Sim, porque eu vou conversar com vocês sobre a anatomia. E a anatomia de uma superfície aí bastante interessante. A gente vai falar sobre a anatomia do tórax, ok? Então, solta a vinheta que a gente fala daqui a pouco. Começando aí para entendermos sobre a formação deste tórax, o tórax compõe aí a parte do tronco. O tronco é formado pelo tórax e pelo abdômen, mais inferiormente também a pelve, tá? Glória! Então, nessa parte aí do tórax, a gente vai observar o quê? Que ele está localizado entre o pescoço e o abdômen. Então. E essa caixa torácica, ela vai formar uma cavidade onde a gente observa aí os órgãos importantes aí para o nosso funcionamento como ser humaninhos que somos, tá? Então, a gente tem o coração, o pulmão, o timo. O timo é um órgão bastante importante aí, que depois a gente vai comentar em um outro vídeo por aqui sobre ele. No, God, please, no! No! E a parte distal também da traqueia, né, que vai se ligar aí à parte dos pulmões, tá? E a grande parte do esôfago, porque um pedacinho tá aqui na garganta, o restante tá tudo dentro do tórax. E aí, pra gente entender sobre essa superfície do tórax, nós observamos numa anatomia de superfície detalhes anatômicos dessa estrutura que a gente tá vendo por aqui, tá? Que velha safada! Então, a gente tem aí a formação de uma parede torácica, onde a gente observa na anatomia de superfície uma covinha bem aqui no pescoço, que a gente chama de incisura jugular. Ao lado dela, nós temos as clavículas, não venha falar cravícula, que eu vou cravar alguma coisa em você, tá? E aí, nós temos a formação, então, logo abaixo da incisura jugular, o manúbrio, o externo, tá? E a pontinha do externo aqui que forma o processo xifoide. Ok? E aí, a gente tem a observação aí das margens costais, que são essas curvaturas aqui das últimas costelinhas que a gente observa aí. Tá? E aí, para a observação de um tronco masculino e um tronco feminino, o que vai diferenciar é justamente a formação de mamas. Somos mamíferos, todos nós temos mamas. Homens também têm mamas. A diferença é que a glândula mamária, ela é desenvolvida no sexo feminino devido aos fatores hormonais aí para o desenvolvimento dessas mamas, tá? Aqui vocês vão ver esses dois sóizinhos brilhantes e radiantes, porque mamilos femininos não podem ser expostos, porque senão a gente vai ser bloqueado. E para a gente não tomar um blockage do YouTube, observa esse solzinho radiante, ok? Continuando então aí na nossa anatomia de superfície, o que a gente está observando aí? A formação dessas linhas imaginárias, onde a gente pode trabalhar aí detalhes anatômicos relacionados a essas linhas imaginárias, tá? Então, é importante compreender a formação dessas linhas justamente para a gente trabalhar uma anamnese de superfície. E aí, então, já que estamos falando de uma caixa torácica, uma caixa, ela tem a estrutura que forma essa caixa, tem o revestimento dessa caixa e tem o conteúdo interno dessa caixa. Começando pela estrutura que forma essa caixa. Numa vista anterior, olhando de frente, o que você vai observar? Menino, já ficou tão rápido, mão da perna. Ai, uma coisa lá, por favor. A formação do externo, né, que tem aí os detalhes anatômicos do manúbrio, o corpo do externo e o processo xifoide, e a formação das costelinhas. Temos 12 costelinhas de cada lado.
Barbie on the ribs ou ribs on the Barbie. Não sei, né? O que você achar melhor. Beleza? E aí, ainda na parte anterior, nós vamos ter essa estrutura que é a clavícula. Vamos entender sobre ela. Veja que a gente tem uma superfície de abertura superior. Filma o buraco, ali onde estava a cabeça dela. E uma superfície de abertura inferior também, tá? E aí, essa linha tracejada aqui, ela mostra pra gente o quê? A formação da posição do diafragma, tá? Numa visão posterior, o que a gente vai observar? A mesma coisa para as estruturas da formação dessa caixa. Só que, posteriormente, nós temos aí as vértebras, onde estão inseridas as costelas, as 12 costelinhas, inseridas nos processos transversos dessas 12 vértebras. Então, 12 vértebras, 12 costelinhas. Bem tranquilo de lembrar, né? E veja que, posteriormente, a gente consegue observar aí a formação da escápula. Então, escápula mais clavícula formam a cintura escapular, que dão a origem ao ombro. Cabeça, ombro, joelho e pé. Ah, quem quer ouvir o meu disquinho ao contrário? Não é isso, tá, gente? Vai originar o quê? A formação dos membros superiores, tá? Então, num outro vídeo, busca por aqui, talvez um dia desse, quem sabe, você olha esse vídeo e aí vai querer entender sobre membros superiores. Então, busca esse outro vídeo para você compreender, tá? Continuando aí na nossa conversinha sobre a caixa torácica, veja que essas vértebras torácicas, elas vão estar adaptadas aí aos seus processos transversos para inserção aqui, ó, da cabeça e do colo da costela, tá? Então, a gente vai ter essa anatomia adaptada para que as costelas estejam aí promovendo o seu papel, tá? E a mesma coisa a gente vai observar aqui para a questão da parte anterior dessa caixa. Na parte anterior, o osso externo. Então, a gente vai ter a ligação das costelas através de uma cartilagem costocondral, óssea mais cartilagem, tá? Que vai fazer essa ligação aí aos detalhes anatômicos do externo. Então, fechamos a nossa caixinha. A estrutura da caixa já está completa. Mas vamos entender um pouquinho da anatomia especificamente de cada um desses ossos. This is the worst. No caso da costela, a gente vai observar aí a formação de uma cabeça, um colo, o ângulo da costela, tá? E a porção que vai para a margem anterior aí dessa caixa torácica. Então, a gente observa aqui. Temos costelas que são típicas, todas elas têm mais ou menos o mesmo formato, só muda o tamanho. E temos aí a formação das costelas atípicas. As costelas atípicas são aquelas que têm projeções, formatos diferentes, ok? Dentro dessa costela que é formada por um osso compacto e um osso esponjoso, no meiozinho desse osso esponjoso a gente observa a formação de medula óssea para produção de células sanguíneas, tá? Numa costela aqui atípica, então, nós estamos observando costela 1, costela 2. São costelas atípicas, justamente porque elas vão dar a formação das estruturas, o espaço para passagem dessas estruturas. Então, sobre a primeira costela e sobre a segunda costela, há a passagem dessas estruturas aqui importantíssimas. A veia subclávia, a artéria subclávia e o tronco braquial, né? O plexo braquial, tá? Então, por isso que ela tem essas ranhurinhas ou esses sulcos, essas covinhas, onde a gente observa aí a passagem dessas estruturas importantes para a formação anatômica. Aqui nós temos a observação de uma costela atípica, né? Onde a gente tem a formação de uma cabeça, o colo, um tubérculo, né? A face articular para o processo transverso da vértebra. Então, veja que a parte da cabeça e a parte articular aqui vão se encontrar com o processo transverso da vértebra torácica, justamente para fazer essa articulação entre um osso e outro. Ei, Emes! Bora, meu amigo! E aí, nós classificamos essas vértebras em verdadeiras, falsas e flutuantes, tá?
ou seriam as vértebras 1 a 7 consideradas verdadeiras, porque elas são costocondrais, elas são ligadas diretamente, ó, à costela, a uma cartilagenzinha única de cada uma dessas 7 costelinhas aqui. Pausa para o café. A few moments later. Nós temos as costelinhas que são chamadas de falsas. Por que elas são falsas? Porque elas são falcianes? Não. Tudo bom? Tô aqui pra te falar, meu amor. Quando o seu cabelo tiver esse movimento, aí a gente conversa, tá? Porque elas vão ter aí uma formação em uma única cartilagem para junção dessas costelinhas aqui, que seriam a 8, a 9 e a 10, tá? E aí elas vão se ligar a uma única cartilagem, então elas são consideradas falsas. Por fim, nós temos a 11 e a 12, são consideradas flutuantes, porque elas estão inseridas na musculatura posterolateral da cavidade abdominal, ok? Observando aí a anatomia do osso externo, o que a gente vai ver? O manúbrio, onde a gente tem a incisura jugular, a incisura clavicular, onde vai se ligar a articulação com a clavícula, tá? E aí a cartilagem costal para a primeira costelinha aqui do lado. Na parte anterior, nós vamos ter aqui um ângulo, uma elevação, tá? Eu digo que parece um quebra-molinha, é bem sutil, mas dá para ser palpado, né? Justamente porque forma esse ângulo do externo, ou ângulo de Louis para os mais íntimos. Através desse ângulo aqui, a gente divide essa cavidade torácica aqui, né? Para observar a formação do mediastino, que a gente ainda vai falar sobre isso, tá? E aí, a partir daí, a gente vê os encaixes para cada uma das costelas, aqui na lateral desse osso externo. Pontinha a gente chama de processo tifoide, tá? Numa visão lateral dessa caixa, então, imagina que eu peguei a caixa, cortei ela no meio e nós estamos olhando ela de ladinho. Vamos ver o quê? As vértebras torácicas, 12, uma para cada costelinha, e o osso externo anteriormente. O diafragma, músculo diafragma, vai separar cavidade torácica da cavidade abdominal. Uma coisa não mistura com a outra, tá? E aí, fraturas de costela, como é que a gente observa na imagem, nos exames de imagem? Ó, aqui tem costelas fraturadas, tá? Aqui também temos costelas fraturadas. No raio-x digital, colorido digitalmente, é mais interessante de observar essas fraturas. E aqui no raio-x convencional, ok? Por exemplo, manobras de ressuscitação cardiopulmonar, o famoso RCP, podem ser que provoquem a fratura dessas costelas devido à manobra que faz para esse procedimento, tá? Ok, visualizamos a estrutura dessa caixa. Agora vamos ver o revestimento, como que a gente reveste e fecha toda essa caixinha. Então, a parede torácica ela vai ter pele, vai ter fáscia, porque essa fáscia vai recobrir todos os nervos, os músculos, tá? Vamos ter aí nervos e vasos também passando por essas estruturas, que vai recobrir as cartilagens e os ossos que formaram a estrutura da caixa. Então, vai proteger os órgãos torácicos e também alguns órgãos abdominais. Observe aqui, ó, o fígado está sendo protegido pelas costelas. Você acha que o seu fígado estava só dentro da barriga? Não, ele está protegidinho pelas costelinhas aqui também, ok? Vai dar fixação aí para os membros superiores, né? Vai sustentar o peso do ombro e dos membros superiores. E aí a gente vai ter também locais para inserção de musculatura de pescoço, musculatura de abdômen, musculatura do dorso, além dos músculos que auxiliam aí na inspiração e expiração também. E no caso das mamíferas, nós vamos ter aí a formação das glândulas mamárias, né? Que vão se desenvolver de acordo com os detalhes hormonais aí da espécie humana. Atenção, é agora que o bicho vai pegar. Começando pelo revestimento muscular dessa caixa, nós vamos observar quem? Temos os músculos intercostais, entre as costelinhas. Intercostais, entre as costelinhas. Temos os internos e os externos.
tá? Aqui eu deixo a origem e inserção para você lembrar, que tem que estudar isso também, né? Porque tem aquele professor que vai te cobrar isso na prova. O que é origem? O que é inserção? Ok? Lembrando que a origem geralmente é o ponto fixo, que não se movimenta, e a inserção é o ponto onde acontece a movimentação dessa estrutura. Claro que as costelas, elas não se movimentam, né? Mas quando a gente faz a inspiração e a expiração, essa caixa torácica, ela ganha uma movimentação, tá? Mesmo que seja pequena, mas ela consegue se movimentar. Então, os músculos intercostais internos trabalham na expiração e os externos na inspiração. Para você se lembrar, guarda aí a mônica, decora a mônica. Não há externo com X, onde está o externo com S. Então, osso externo é com S e músculo externo, intercostal externo, com X. Externo para fora, né? Externo e osso externo, tá bom? Entendeu? Você entendeu, velho? Aqui a gente ainda observa a formação dessa musculatura, tá? Observe o sentido da fibra muscular dos músculos intercostais externos e o sentido da fibra dos músculos intercostais internos. Então, onde está o externo, não há músculo externo, ok? A gente ainda tem, olhando, ó, uma caixa na visão posterior. Imagina que cortou ao meio. Você está olhando lá dentro a parte posterior dessa caixa, pelo lado de dentro. Então, a gente consegue observar a formação de músculos subcostais, tá? Na parte posterior, lá nas costas, temos os serráteis, que é o superior e o inferior. E ainda temos, se a gente pegar aquela metadinha do corte e olhar na tampa, por dentro da tampa dessa caixa, a gente vai observar aqui, recobrindo o osso externo internamente, a formação dos músculos transversos do tórax. Aqui, um pedacinho da abóbada do músculo diafragma, tá? E aí, toda a vascularização interna para essa estrutura óssea, ok? Músculos transversos do tórax. Como é que a gente observa a formação aí dos nervos vasos para a constituição de inervação e irrigação desse material das costelas? A costela tem uma formação de uma covinha que a gente chama de sulco. Esse sulco da costela é sempre na borda inferior da costela. Temos a borda anterior ou superior, né? E a borda inferior dessa costela. Nessa bordinha inferior, a gente tem esse sulco da costela, onde vai passar a veia, a artéria e o nervo intercostais, tá? Essas estruturas ficam protegidas pelas musculaturas que estão recobrindo aqui, que são os intercostais, e aí numa peça cadavérica a gente consegue observá-la desse jeito. Veia, artéria e nervo, aí passando pelo sulco, o sulco da costela. Deixo para vocês aí referências anatômicas para que você possa estudar. Qualquer um desses livros são excelentes para que complete aí os seus estudos anatômicos, tá? E aí, lembrando que se a base é sólida, quem faz o topo é você. Volte várias vezes a este vídeo e tantos outros deste canal e se agracie mais uma vez com mais conhecimentos anatômicos para você, tá bom? Então, falou, galera. Como diz o nosso amigo, paz e pix.